O fim depende do império. A China domina a Sibéria. Xi Jinping cobra de Putin o apoio financeiro. Aconteceu. Pequim começou a dividir a Rússia. O grande dragão está preparando um salto relâmpago. O novo mapa mundi já está sobre a mesa. Unha ocidental por Kiev. Europa e EU se uniram em um só impulso. Bilhões de euros e armas secretas já estão a caminho. O plano de resgate da Ucrânia está em ação. O Ocidente desferiu um golpe devastador em Moscou. Choque! O fiasco infernal de Gerasmo. Generais em Moscou levaram as mãos à cabeça. A grande ofensiva de Putin se afogou em sangue. As forças armadas da Ucrânia conseguiram o impossível. A terra ucraniana literalmente queima os ocupantes. Os russos não conseguiram sair dessa armadilha. Urgente, a Crimeia explodiu. O pânico na península atingiu o auge. Os russos estão às pressas fazendo as malas. Tudo isso e mais no nosso programa de hoje. Ponto quente. Aconteceu. A China começou a dividir a Rússia. A Síria está arrancando terras de Putin ainda viva. O acerto de contas da Federação Russa é inevitável. 7 milhões de quilômetros quadrados passam para o controle de Pequim. O grande dragão está preparando o salto. Enquanto o Kremlin está ocupado com a guerra, seu principal aliado já desenhou um novo mapa do mundo. Veja todos os detalhes. A China é o principal parceiro da Rússia, que sustenta essa economia e máquina de guerra. Pelo menos é assim que a propaganda apresenta. Eu considero o presidente Xi Jinping um amigo confiável e um parceiro estável. Meu amigo confiável e um parceiro estável e aliado da Rússia. E essa é a principal base para o desenvolvimento das nossas relações russo-chinesas. Mas será que é assim mesmo? Afinal, o comércio com a China está diminuindo constantemente. Bancos chineses estão interrompendo as transações com a Rússia por causa das sanções. E, ao mesmo tempo, a China nega que venda armamentos ou componentes para a Rússia. A posição da China sobre a crise ucraniana é consistente e clara. Nós não colocamos lenha na fogueira e não usamos esse conflito para obter vantagens. Pares, trios, dezenas de milhões de soldados chineses. Agora seria exatamente o que a gente precisa. Por que você acha isso? Por que não? Por quê? Você só acha que os soldados devem... Olho para a região de Belgorod e penso, como faz falta pra gente? Exército chinês, o povo de volta. Só 3 anos atrás, os propagandistas comemoravam que a China substituiria o mercado ocidental. Mas acabou que substituiu também o mercado russo. As autoridades russas estão tentando tapar um buraco gigantesco no orçamento com empréstimos estatais em yuan chineses. Agora compramos um carro maravilhoso, totalmente chinês. Incrível. Muito mais barato do que os carros que comprávamos antes. Comprei 3 pares para mim. Sapatos Gucci. 2.000 rublos cada. Maravilhoso. Provavelmente foi costurado em algum lugar da China. E espero que seja o mesmo para nós. Falso, claro. Agora eu compro por princípio. Só falsificada. Veja, por exemplo, o que os pilotos da Fighter dirigem. Que em carros fabricados na Rússia, né? Tem que ser muito patriota para andar de Patriot. Porque ele custa uma fortuna. Quebra o tempo todo. E as peças de reposição são absurdas. Por isso a galera anda de carro chinês. Agora estão precisando de moto. Russas? Não, por algum motivo é assim, né? Tem poucas Rússia. Não tem nenhuma russa. Sobre o que estamos falando? Não, motos russas não existem. O que é isso? Até Lavrov cometeu um ato falho, chamando Putin de subordinado de Xi Jinping. Como dizem no Oriente, o convidado é o burro, o dono é o anfitrião. Portanto, todo o programa depende, naturalmente, das propostas que o presidente chinês e sua equipe fizerem. Eles o elegeram nosso presidente. E ontem, meu amigo e representante da RPC me ofereceu este pato vaqueado. Sinceramente, vou te dizer, tem 2 pedaços ali, acho que vou comer só um. Bem, você entende, não é? Tá aqui. Mas não consegui resistir e comi o segundo. Sabe, tava bom demais. A China aprovou oficialmente novos mapas geográficos, nos quais uma parte do território da Rússia, uma grande parte, a ilha Ussúria é reconhecida como território chinês. E lá também discutem abertamente o cenário de anexação do Extremo Oriente Russo, rico em ouro, diamantes e petróleo, que os chineses, aliás, já praticamente povoaram. O dragão chinês dificilmente vai ficar parado, até porque, aliás, tem fundamentos históricos para isso. Fundamentos esses que abrangem uma parte significativa do nosso Extremo Oriente. E isso é um fato.
Claro, no começo houve entusiasmo, mas ele foi diminuindo aos poucos, e depois todos nós entendemos que a Sina virou uma colônia chinesa. Bem, isso é simplesmente uma empresa escravagista. Escravagista ou uma prisão, como quiser chamar, onde colocam supervisores para manter os trabalhadores sob controle em todo lugar, porque a indignação ainda existe de qualquer forma. E os trabalhadores saíram em Asina para o protesto Asina não é China. E ainda ameaçam, eles ameaçam regularmente, dizendo que você não vai conseguir emprego em lugar nenhum nesta cidade. Aqui está sua ficha suja. Então fiquem quietos e aceitem seus 15 a 30 mil sem reclamar. A televisão russa já exibe vídeos sobre como encontrar um marido chinês, e o idioma chinês está sendo ativamente estudado em escolas e órgãos governamentais russos. Legendas. Feito por Dima Kozak. Está dividido em dois grupos. Aqueles que querem aprender e aqueles que são céticos quanto a isso e dizem: pra que a gente precisa de chinês? Nunca vamos pra lá mesmo. Eu respondo pra eles de forma bem simples, na verdade. Digo, aqui eu não tô ensinando chinês pra vocês, mas usando o chinês pra fazer vocês pensarem com a própria cabeça. E essa habilidade sempre vai ser útil. Chegou ao completo absurdo quando Xi Jinping declarou que a Rússia não teria vencido a Segunda Guerra Mundial sem a China, e Putin, em silêncio, concordou. China e Rússia sendo os principais palcos das operações militares na Segunda Guerra Mundial. Deram uma contribuição decisiva para a vitória sobre o fascismo, e assim lançaram a pedra fundamental da ordem mundial do pós-guerra. Ou seja, a China não está ajudando a Rússia como Putin tenta apresentar, mas simplesmente aproveita a fraqueza russa para tomar recursos e aumentar sua influência na Ásia. Sensação! O Ocidente se tornou um muro ao lado da Ucrânia. Europa e América estão jogando todas as forças para apoiar Kiev. O Ocidente apostou tudo. Os últimos pacotes de ajuda não são apenas números, são uma sentença de morte para a máquina de guerra. Quais países intensificaram seus esforços e quais medidas estão sendo tomadas? O curso da história? Olhar. A paz está do lado da Ucrânia. Todos os países civilizados apoiam a Ucrânia, e de diversas maneiras. Isso inclui assistência militar e os parceiros também ajudam na esfera política. Além disso, recentemente, diante dos ataques massivos russos à infraestrutura ucraniana, o apoio energético à Ucrânia tem se intensificado. Vamos passar pelos países e analisar em detalhes quem está ajudando a Ucrânia e de que forma. Vamos começar pela Alemanha. Ainda no final do ano passado, foi tomada lá uma decisão muito importante de apoio à Ucrânia. Berlim está destinando adicionalmente 3 bilhões de euros em ajuda para o ano de 2026, elevando o total do apoio alemão a Kiev para 11 bilhões e 500 milhões de euros. Os recursos adicionais são destinados à artilharia, drones e veículos blindados, além da substituição de 2 sistemas de defesa aérea Patriot. Aqui predomina a consciência do perigo que existe, inevitável, em relação ao futuro das relações entre a Europa e a Federação Russa. Ou seja, a maioria deles entende plenamente o grau de perigo e tenta, com os instrumentos que tem, adiar ao máximo esse momento ou se proteger às custas da Ucrânia, ou seja, apoiando a Ucrânia. Já nos próximos dias, a Alemanha vai aumentar o apoio energético emergencial à Ucrânia neste inverno para 120 milhões de euros. A Alemanha é um dos maiores parceiros da Ucrânia. Neste inverno, já foram arrecadados 60 milhões de euros para necessidades humanitárias. A França, por sua vez, está aumentando a pressão sobre a Rússia, impondo novas sanções. O país está trabalhando na implementação de novas sanções em nível da União Europeia e continuará com medidas para combater as atividades da Frota Sombria. Quem informou isso foi o presidente francês Emmanuel Macron. Agora, vamos falar sobre um país que, desde o início da guerra em grande escala, tem sido um dos líderes no apoio à Ucrânia. Esse país é o Reino Unido.
Antes deste inverno, o país forneceu à Ucrânia mísseis de cruzeiro Storm Shadow, mas a quantidade exata desse armamento recebida por Kiev permanece em segredo. Além disso, o Reino Unido gastou 1,3 bilhão de dólares em armamentos e ajuda militar à Ucrânia, valor que deve cobrir totalmente as receitas provenientes dos ativos russos congelados. A Ucrânia recebeu centenas de milhares de munições de artilharia, centenas de mísseis, sistemas de defesa aérea, peças de reposição e novos contratos para manutenção. O Reino Unido também não fica para trás quando se trata de apoio político à Ucrânia. O Reino Unido é muito ágil em prestar ajuda à Ucrânia. Ainda mais porque, desde o início, não teve nenhuma ilusão em relação à Federação Russa. Porque esse é o país que usou armas de destruição em massa no território britânico, matando uma cidadã britânica. Ou seja, o Novichok foi usado pelos serviços secretos russos em território britânico. E muitos outros pontos que o Reino Unido entende perfeitamente. Vamos falar também sobre os Estados Unidos. Em dezembro de 2025, o presidente Trump assinou uma lei que prevê a destinação de 400 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Além disso, no início de janeiro de 2026, o EUA e a Ucrânia acordaram um sistema de garantias de segurança política e juridicamente obrigatórias para garantir uma paz duradoura. Esses acordos incluem o apoio às Forças Armadas da Ucrânia e o monitoramento do regime de cessar-fogo. O país, os Estados Unidos, na verdade, querem que a administração atual, ao encerrar ou parar essa guerra, obtenha certos bônus, tanto eleitorais quanto no cenário mundial. Mostrar que Trump pode parar até mesmo uma guerra tão séria. É importante que, na questão do acordo de paz entre Moscou e Kiev, que é mediado pelo EUA, os aliados europeus estejam negociando com a América para que a paz para a Ucrânia seja justa. Os próprios americanos comuns também apoiam os ucranianos. De acordo com uma pesquisa do Instituto Reagan, mais de 60% dos americanos acreditam que a Ucrânia deve vencer a guerra contra a Rússia. Além disso, 64% dos entrevistados apoiam o fornecimento de armas americanas à Ucrânia, um número que cresceu 9% em comparação com 2024. E, o que é mais importante, esse apoio é bipartidário. É uma opinião compartilhada por 59% dos republicanos e 75% dos democratas. O território ucraniano desferiu um golpe devastador contra o poderio militar. Inimigo, Kupiansk está sob controle. Os russos estão simplesmente explodindo de raiva. O general Gerásimo enfiou a cabeça na areia. Pokrovsky também não se rendeu. Um triplo fiasco para o exército de Putin. Veja todos os detalhes na reportagem. Este é o trabalho do 151º Batalhão de Reconhecimento Independente nos arredores de Kupiansk, na região de Kharkiv. Soldados ucranianos capturam um pequeno grupo de assalto dos ocupantes. Zaihakiba, deita no chão! Deita no chão! Vamos, anda logo! Mais rápido! E este já é um vídeo do vizinho Kupiansk Uzlovoy, que, segundo o chefe do Estado-Maior russo Valery Gerasimov, já estaria há alguns dias sob controle do agrupamento de tropas Sever. Hoje, 30 de setembro, 30 de janeiro, atrás de mim está Kupiansk Uzlovoy. E o que eu gosto no exército russo é que, para de alguma forma repelir o Sr. Gerasimov, um grupo já foi enviado aqui hoje com bandeiras do 153º Regimento de Tanques. A tarefa é atravessar o entroncamento de Kupiansk. Tomado o ponto nodal de Kupiansk. Como soldados russos não conseguem tomar a cidade e seus arredores, enviam pequenos grupos de sabotagem e reconhecimento para eliminá-la. Um vídeo com uma bandeira em Kupiansk, Eslováquia, e a declaração de que a cidade está sob controle russo. A operação para libertar Kupiansk e seus arredores foi a mais bem-sucedida desde a Operação de Kursk. Os ocupantes não conseguiam entender qual era o verdadeiro objetivo das Forças Armadas da Ucrânia até que fosse tarde demais. Os militares ucranianos não tinham superioridade numérica e aperfeiçoaram a tática de infiltração que o inimigo usava. As forças de assalto foram divididas em pequenos grupos, com 8 soldados de infantaria em cada um. Eles se moviam em direções diferentes para confundir as forças ocupantes. Decidimos realizar ações de assalto simultaneamente em todas as direções. Não de forma aberta, mas em segredo.
E onde obtínhamos sucesso, nós o desenvolvíamos. Os grupos avançavam constantemente, sempre para frente, sem se envolver em grandes combates sérios. Se encontrássemos o inimigo, geralmente tentávamos destruí-lo com drones, enquanto a infantaria seguia em frente e cortava as rotas logísticas do inimigo. Soldado das Forças Armadas da Ucrânia. Os ataques das forças de defesa coincidiram com a queda da temperatura, chuvas e nevoeiro prolongado. Isso dificultava o trabalho da inteligência russa. Agora, pequenos grupos de reconhecimento e sabotagem tentam se infiltrar em Kupiansk e arredores, mas, como vemos, todas essas tentativas são em vão. A situação perto de Pokrovsk também não é das melhores para o exército russo. Lá, os ocupantes sofrem grandes perdas em ataques incontáveis e sem sentido. Aqui, nosso camarada Mangal, os tanques queimaram. Não desejaria isso a ninguém. Veja quanto equipamento queimou. Pokrovsk, fortuna. Ou no caixão, numa vala comida. O exército russo estabeleceu novos prazos para a ocupação completa de Donbass. Putin quer chegar às fronteiras da região de Donetsk até abril de 2026. E isso apesar de o ditador ter ameaçado conquistar a região de Donetsk há quase um ano. O inimigo está agora no auge de suas capacidades. Eles começaram a enviar operadores de drones para os ataques junto com a infantaria. Pararam de poupá-los. Eles precisam que estejam o mais próximo possível da linha de frente. E isso sem levar em conta que é preciso tempo para treinar um operador de drone. Eles estão dispostos a desperdiçar até esse tipo de recurso humano. Ivan Timotka, presidente do Conselho de Reservistas das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia. Infelizmente, na região de Dnipropetrovsk, as tropas de ocupação capturaram a vila de Slagoda. Essa informação foi divulgada pelo projeto analítico Deep State. Além disso, o inimigo avançou na região de Sumy, perto da vila fronteiriça de Grobovskoy. O inimigo ocupou Slagodon, além de ter avançado próximo a Grobovskoy e Yegorovka. Mas esses avanços também vieram ao custo de grandes perdas. Nas últimas semanas, as perdas do exército russo na Ucrânia aumentaram drasticamente. E se essa tendência continuar, será praticamente impossível para a Rússia repor as perdas sem algum tipo de mobilização. Só em dezembro, 35 mil soldados do ocupante foram eliminados na Ucrânia. Sensação. A Crimeia está se desfazendo. Russos fogem da península. Crimeia em histeria. Grito de desespero na ocupação. Por que a Crimeia está cada vez mais ansiosa pelo retorno da Ucrânia? E por que os ocupantes já estão apressados fazendo as malas? Veja toda a verdade agora mesmo. Obra, engarrafamento, sujeira. Foi isso que a Rússia trouxe junto com a anexação para a península ucraniana da Crimeia. Os espertalhões locais e os burocratas russos começaram a dividir entre si as terras dos resorts locais, tirando dos crimeanos seus imóveis conquistados e as áreas verdes. Naturalmente, ninguém se importa com a forma como arranha-céus e bairros inteiros surgem. Ninguém está preocupado se os novos complexos residenciais vão se encaixar na infraestrutura existente. Absolutamente ninguém parece se importar com isso. Eles acabam dividindo tudo em pequenas, pelo que eu pude compreender, diferentes organizações independentes. O incorporador responsável não é apenas um único indivíduo ou empresa, mas sim, digamos, um grupo de 6 a 8 entidades distintas. Embora eu não conheça todos os regulamentos específicos, o plano previa que obrigatoriamente deveria ser construído um jardim de infância completo e também uma escola de ensino fundamental para atender a comunidade local. Eles pegam, se dividem, mudam os CNPJs e pronto. E é assim que enganam todo mundo. Apesar dos ocupantes exaltarem as belezas da Crimeia, até russos atraídos pelo litoral estão fugindo agora. Apenas 2 em cada 10 ficam, lamentam os corretores de imóveis russos. As estatísticas mostram que 8 pessoas compraram imóveis, trouxeram toda a família para cá. Mas eles vão embora de volta ou vão para outro lugar, não ficam aqui. O problema é que os preços na Crimeia são pelo menos 3 vezes mais altos do que na Rússia continental. A oferta de produtos é ruim e a entrega é ainda pior. Com a chegada do mundo russo à terra ucraniana, até mesmo buscar tratamento na Crimeia se tornou impossível. Os comprimidos fabricados na Rússia também não ajudam. Não há remédios importados.
E os remédios russos, claro, os de nossa produção, estão muito aquém dos estrangeiros. Ainda tem muito que aprender. Houve tanto tempo para aprender a fazer óleo para o carro. Também não é lá essas coisas, parece que é nós. E os remédios são muito fracos, ou não ajudam em nada, ou tem muitos efeitos colaterais. Simplesmente nos deparamos com isso, opa, e não tem remédio. Ai, isso é simplesmente horrível. Espero que em breve os presidentes se encontrem acima em algum tipo de trégua para que todas essas entregas voltem a acontecer. E o principal é que viver na Crimeia ocupada é impossível, porque os preços são altos e os salários são miseráveis. No fim das contas, só 2 categorias conseguem se dar bem na península: militares e agentes de segurança. Moramos um pouco mais de 1 ano na Crimeia e estamos voltando para casa. Vou te dizer uma coisa. Se você tiver uma graninha guardada, até dá para vir. Enquanto a criança está na creche, digamos, a perspectiva inicial de oportunidades é limitada. Aqui não tem isso e os preços simplesmente sufocam, hein? No fim das contas, moramos em Eupatória por quase 5 meses, mas tivemos que voltar para os Urais. O principal motivo foi a falta de um salário decente. Se na minha terra eu ganhava mais de 70 mil por mês, lá no novo lugar, fazendo o mesmo trabalho, não passava de 35. Tocar um negócio na Crimeia não é das melhores ideias. Não há uma quantidade enorme de clientes e a corrupção está fora de controle. Até empresários experientes que aguentaram décadas na península ficaram arrasados com as ações das autoridades de ocupação. Será que votamos pela Rússia para que a Rússia nos deixasse sem meios de sobrevivência? Por que a administração prejudica nossa Rússia com suas ações, a ponto das pessoas agora estarem indo embora? A Ucrânia dava trabalho, mas com a Rússia ficamos sem emprego. O que eles fazem desmoraliza a própria Rússia. É isso que está acontecendo. No fim das contas, 300 pessoas ficam na velhice. Quem está na velhice? Olha só. Aqui não tem ninguém de 20 ou 25 anos. O pessoal tem de 40 a 60 anos. Para onde a gente vai? Quem vai nos contratar nessa idade? O que não falta na Crimeia é propaganda. Adolescentes que fogem da Crimeia por países terceiros vão para a Ucrânia e contam como os russos fazem lavagem cerebral, começando pelas crianças. Agora lá é puro militariza. Se antes a propaganda deles era mais ou menos branda, agora é um verdadeiro canibalismo. Chega ao ponto de ensinarem as crianças a matar, a sentir compaixão pelo assassino e não pela vítima. Além disso, eu nem queria que eles ensinam a ter compaixão. Eu não acho que essas pessoas saibam o que é compaixão, o que é empatia. Eles não entendem nada disso. Porque, na verdade, as crianças são ensinadas a serem cruéis, preparadas para que, mais cedo ou mais tarde, elas vão matar, vão justificar assassinatos e vão fazer exatamente o que as gerações mais velhas estão fazendo agora. Eles, de fato, criam uma espécie de campo, um campo de assassinos, um enorme número de pessoas assim. Controle total, vigilância. Já faz 11 anos que os nativos da Crimeia vivem na península como se estivessem numa prisão. A repressão na Crimeia se intensificou após a invasão em grande escala dos russos do continente à Ucrânia, e novas ondas dela vêm com cada operação bem-sucedida das forças de defesa. Nos canais de notícias da Crimeia, quase não resta espaço para notícias e para a vida cotidiana, alguma publicidade e simplesmente um mar imenso. Mensagens sobre detenções por suposta preparação de atentados e colaboração com os serviços secretos ucranianos. Urgente, o Ocidente declarou guerra à frota secreta de Putin. União Europeia golpeia. Cortará o oxigênio em Moscou. O mestre britânico ficou imóvel. O que é isso? O início do bloqueio naval da Federação Russa? Como a frota das sombras foi encurralada? Quais as consequências que aguardam o Kremlin? Olhar. A União Europeia não fornecerá serviços marítimos a navios russos. Essa proibição será incluída no 20º pacote de sanções. No fim das contas, todo navio que chega ao mar depende de certos pontos logísticos. É por isso que há tão poucas viagens para a Antártida. Porque não há logística. Não é porque lá é perigoso ou frio. Porque não existe logística lá. Segundo o representante supremo da União Europeia para Assuntos Exteriores, Kaal, o novo pacote de sanções está previsto para ser aprovado em 24 de fevereiro.
Ele também incluirá medidas no setor de energia e no comércio de fertilizantes. Se a infraestrutura marítima da União Europeia deixar de atender navios russos, isso vai dificultar a navegação deles. Em primeiro lugar, em locais tão importantes, em destinos populares como o norte da Europa, Roterdã, o maior porto, um dos maiores portos europeu, no Atlântico Oriental, no Mar Mediterrâneo. E o que mais adicionar a isso? Navios russos frequentemente fazem viagens não só entre a Rússia e a China, mas também para portos europeus, para os quais agora a entrada será fechada para eles. Isso representa prejuízos sérios. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, esclareceu que as sanções vão incluir medidas especialmente rigorosas direcionadas especificamente contra a frota fantasma da Rússia, com o objetivo de bloquear completamente o deslocamento dos navios fantasmas russos. Quando vemos procedimentos de apreensão de alguns navios da frota fantasma russa, é preciso entender que, se não me engano, não há nem 2 dezenas de precedentes. Por exemplo, se houver 2 dezenas de precedentes, isso representa cerca de 1% de toda a frota. Isso não é tanto uma ação, mas sim um sinal, uma mensagem de que as coisas vão piorar. Ou mudem seu comportamento. Nada além disso. No dia 27 de janeiro, 14 países do Báltico e do Mar do Norte publicaram uma declaração conjunta. Nela, eles alertaram que pretendem dificultar as atividades dos petroleiros da frota fantasma da Rússia. Navios sem uma nacionalidade clara serão considerados navios apátridas, o que dá direito aos países costeiros de detê-los e inspecioná-los. Isso não está relacionado apenas à guerra russo-ucraniana, formalmente em primeiro lugar, mas, no fim das contas, é um movimento, mas ficou claro, tornou-se uma consequência de ações agressivas. Partindo da Rússia, observamos atividades nas extensas águas do Mar Báltico, no Mar Mediterrâneo e também no Mar do Norte, break time igual e 0,5 S, onde os russos, ou melhor dizendo, diversas embarcações comerciais diretamente ligadas a armadores russos, break time igual e 0,5 S ou organizações afiliadas à Federação Russa que, em termos gerais, break time igual e 0,5 S estão atualmente sob pesadas sanções econômicas e restrições severas da União Europeia, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ucrânia. Do nosso ponto de vista, eles estão, na verdade, realizando ações de sabotagem. Na quarta-feira, 29 de janeiro, a Marinha Real rastreou uma embarcação russa suspeita que pairou quase sobre cabos de dados submarinos no canal de Bristol durante 14 horas. E, como resultado, as mesmas detenções de petroleiros da Frota Sombria que tentavam fugir foram realizadas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos com o apoio e em cooperação com os britânicos. A mesma detenção de um petroleiro da Frota Sombria pelos franceses também foi feita em cooperação com os britânicos. Os britânicos são a estrutura estatal mais envolvida nessas operações. Alguns países já começaram a impedir a Frota Sombria russa por conta própria. Navios da Marinha da França detiveram um petroleiro Grinch, que, segundo as autoridades francesas, vinha da Rússia sob bandeiras de conveniência. As autoridades da Alemanha não permitiram a entrada no Mar Báltico de um navio-tanque não registrado em nenhuma base de dados. O petroleiro Arcosat, que seguia para o Golfo da Finlândia. Segundo a Bloomberg, depois disso, outros 2 petroleiros de Murmansk deram meia volta na costa da Noruega e retornaram. Só que a UE deu um golpe na mídia do Kremlin. A União Europeia impôs sanções pessoais contra os principais propagandistas. A decisão já foi oficialmente publicada. Moscou está em pânico e os porta-vozes do Kremlin estão sob ataque. Mas isso não é tudo. Quais as consequências que aguardam Moscou e como isso afetará a propaganda de Putin? Olhar. Uma nova medida da União Europeia para combater a guerra de informação que a Rússia está travando ativamente contra a Ucrânia. O Conselho da União Europeia ampliou sua lista de sanções para incluir 6 figuras russas da mídia e da cultura, que Bruxelas chama de disseminadores ativos de propaganda e desinformação,
para mim. O principal é colocar na cabeça deles certas coisas, sabe? Notícias que eles precisam saber hoje. Essas medidas atingiram figuras da mídia russa, como comentaristas e artistas. Para a União Europeia, suas ações desestabilizam a situação e justificam a agressão de Moscou na Ucrânia. A Crimeia é felicidade. A Crimeia é Rússia. De acordo com o documento oficial, agora todos os capangas de Putin estão proibidos de entrar nos países da União Europeia e seus possíveis ativos em bancos europeus serão congelados. O primeiro da lista é Dmitry Gubernia, um famoso apresentador de TV e comentarista esportivo. Diplomatas europeus enfatizam que ele usou sua popularidade para apoiar o regime russo e justificar uma guerra em grande escala. Crimeia e Rússia juntas. E isso é para sempre. Viva! E você e eu, amigos, sabemos disso com certeza. A primavera da Crimeia é o triunfo da justiça, é a vitória da verdade e é a nossa festa em comum. Igualmente notável é a figura de Ekaterina Andreeva, apresentadora de notícias há muitos anos no Canal 1. A União Europeia aponta sua divulgação regular de informações pró-regime e sua participação em eventos estatais importantes, de desfiles a transmissões ao vivo com Vladimir Putin. O Ministério da Defesa da Rússia, mais uma vez hoje, foi obrigado a negar as acusações do Pentágono e do Departamento de Estado do ZEUA, de tropas russas no leste ucraniano. Nacionalistas, ao recuar, destroem redes de energia e água para causar uma catástrofe humanitária. O Ocidente tenta culpar Moscou por tudo. Também foram sancionados Maria Sitel, uma importante propagandista de longa data, e Pavel Zarubin, um jornalista de televisão com acesso exclusivo à agenda do Kremlin, que em suas transmissões chama o líder russo de líder excepcional e critica o governo ucraniano. Apenas um programa exibirá mais conteúdo que os outros. Deixamos muita coisa nos bastidores. Masha! Olá! Pro Casanetes! Sim, além de personalidades da televisão, a lista também incluía representantes da área cultural. O ator e cantor Roman Shuvakov é um apoiador ativo das Forças Armadas Russas. Para quê? Pessoal, estamos em Avdiivka. Viemos entregar ajuda humanitária aos rapazes. Pássaros, drones, carro. Avdiivka é Rússia. Graças a Deus por tudo. Assim são os tempos e assim é a vida hoje em dia. Para sobreviver, você precisa estar armado e unido nos grupos da comunidade russa, em suas cidades. As leis, no entanto, estão do nosso lado. Unamo-nos, senão desapareceremos. O bailarino Sergei Ponunin foi acusado na UE por propaganda do Kremlin e apoiar o exército. Parece-me, por exemplo, que Putin não está fingindo ser ninguém além de si mesmo. Ou seja, ele é e continua sendo, e para mim ele é uma fonte. Força e bondade. Vejo luz nisso, pessoas fantásticas. Amo demais os russos. Deixo, se é para ser assim, este país. Modo seguro, basicamente. Em modo seguro. Não sinto perigo. Acho que tudo só vai melhorar para vocês. Vai melhorar. Especialistas em Bruxelas destacam que essas medidas fazem parte de um pacote mais amplo de pressão sobre Moscou, voltado para limitar sua capacidade de conduzir campanhas de informação fora do próprio território. Essa decisão foi tomada em meio à expectativa de um novo, já o 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, que está previsto para ser aprovado no aniversário da invasão em grande escala. Nos próximos dias, também é esperado em Bruxelas o debate sobre o próximo pacote de medidas restritivas, que pode afetar ainda mais setores e pessoas ligadas ao aparato estatal russo. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado na próxima edição.